A partir de agora, você fica com o boletim direto da redação aqui da Diário TV. Você vai ter o noticiário mais completo do que acontece em Teresópolis e região. E você ligado aqui fica sabendo também de hoje, né? A gente comemora o Dia do Bombeiro Militar. E nesse dia, os bombeiros militares aqui de Teresópolis, como muitas vezes acontece, tiveram muito trabalho por conta de um problema de fogo em vegetação. E o repórter Cacau esteve lá no bairro São Pedro acompanhando essa situação que você vê aí. Olha só o tamanho das chamas numa área de intensas moradias. A gente vê muitas casas ali ao redor desse fogo muito alto. Olha a quantidade de fumaça que tomou conta daquele espaço, de toda a vizinhança, de vários bairros adjacentes ali. A gente sabe que ali ao redor é Pimentel, Bom Retiro, Rosário, vários outros lugares ali onde essa fumaça se espalhou e acabou assustando muita gente. Olha ali, próximo ao quintal de uma casa, fogo muito próximo ali das casas, gente ali passando, e os bombeiros tiveram que agir rapidamente para poder cuidar desse fogo em vegetação no mato ali bem seco. E a gente sabe que nessa época de inverno é quando o ar está mais seco e quando o fogo, esse tipo de fogo em vegetação acontece mais, né? Aí o repórter Cacau, que está naquela rua da antiga Fibre, né? E dali ele tem toda essa visão desse fogo a partir dali da rua Café Filho. Então a gente verifica o fogo tomando conta desse mato, mas felizmente a gente tem as informações de que não houve feridos, não houve destruição de casas, mas o fogo chegou perto ali de muitas casas, levou fumaça para muita gente. E a gente sabe também que essa questão do coronavírus, do Covid, que a gente está nessa pandemia, afeta muito a respiração das pessoas, e essa fumaça é outro agravante. Então, para as pessoas acabarem tendo problemas respiratórios com fumaças e tendo que ser medicadas, sendo levadas para unidades hospitalares, acabam tendo que acaba exigindo um cuidado maior, acaba atrapalhando o atendimento da saúde. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, não colocar fogo em lixo, não provocar fogo de forma alguma, nem praticar nada que possa causar esse tipo de incêndio. A maioria desses casos, de acordo com os bombeiros, é sempre proposital, alguém que acabou causando esse tipo de incêndio. O Cacau acompanhou esse incêndio, trouxe essas imagens aí que vocês estão verificando, a ação dos bombeiros, e logo em seguida o fogo foi controlado. Como vocês podem ver aí nessas imagens, os bombeiros fazendo o rescaldo ali dessa situação, trabalho sempre muito importante, muito bem feito dos bombeiros ali em cima, controlaram esse incêndio que acabou assustando mais, só que felizmente não houve feridos, não houve destruição. E, mais uma vez, fico alerta, não provoque incêndios, tome muito cuidado nessa época, porque o fogo, a vegetação, acaba estando mais propícia a propagar os incêndios. E você que avistar alguma pessoa tentando fazer esse tipo de colocar fogo em lixo, colocar fogo em mato, denuncie, faça a sua parte para que isso é crime, colocar fogo tanto em lixo quanto em vegetação, qualquer tipo de coisa. Olha só o trabalho que dá, olha só o risco que é para as pessoas que moram ao redor. Então, denuncie, faça a sua parte. Você pode ligar tanto para a polícia 190, como também ligue para os bombeiros no 193. E a gente segue falando aqui do trabalho, né, que a gente vê, um trabalho heróico dos bombeiros, sempre trabalhando em prol da nossa segurança, e também um trabalho muito importante aqui na cidade, principalmente nessa época de pandemia, se acentuou, é o trabalho da Guarda Municipal, chamado pau para toda a obra, né? Eles estão ali em todas as frentes e estão ajudando muito a nossa população. E o nosso editor aqui do Jornal Diário de Teresópolis, o repórter Marcelo Medeiros, vem trazer um pouco mais das informações desse trabalho intensivo da Guarda Municipal em Teresópolis. Olá, Marcos Wagner, leitores do Jornal Diário, telespectadores da Diário TV. O assunto hoje é a Guarda Civil Municipal, a nossa GCM, que desde o início da pandemia tem realizado diversas ações, além das tradicionais da sua função, né? O trânsito, o patrimônio. E o pessoal da Guarda tem trabalhado bastante desde o início dessa problemática nas ações de combate, né? Para tentar
auxiliar nesse enfrentamento para que diminua a curva de contaminação da Covid-19. O pessoal trabalhou lá na Calçada da Fama, quando a via foi fechada, nas barreiras sanitárias e diversas frentes. E agora, com essa flexibilização do comércio, é mais do que necessária a utilização das máscaras para que não aconteça uma nova grande escalada da doença. Por conta disso, a Guarda Civil Municipal, com apoio da PM, de algumas guarnições do 30º, tem percorrido diversas ruas, orientando aquelas pessoas que ainda insistem em não utilizar ou utilizar de maneira inadequada esse equipamento de proteção individual, né? Apesar de tantos falar disso, né? Há 4 meses, mais de 4 meses no Brasil, se discutindo essa questão do coronavírus e da importância das máscaras, ainda tem gente que usa no queixo, no pescoço, né? Parece até que é uma epidemia de cachumba, né? Tanta gente usando máscara no pescoço por aí, deixando o nariz de fora. Então, apesar dessa obrigatoriedade para se utilizar máscaras para acessar o comércio, por exemplo, se não tiver de máscaras, não pode acessar a grande maioria dos estabelecimentos, né? Aqueles que fazem seguir à risca o decreto municipal, não há nenhuma determinação ainda em relação à multa. Em São Paulo, por exemplo, a multa é de R$ 500 a partir de agora para quem for flagrado sem máscara. E na loja, dentro da loja, se o comerciante permitir, a multa é de R$ 5.000 por pessoa. Isso em São Paulo. Em Teresópolis, ainda não há uma multa nesse sentido, porém a Guarda Civil segue no trânsito fazendo essa orientação, né? Essa semana, o pessoal da GCM esteve no bairro de São Pedro, bairro mais populoso do município, percorreu as principais ruas no centro da cidade, Calçada da Fama, Praça de Santa Teresa, Parque Regadas, entre outras, e depois esteve no bairro do Meudon, né? Outro bairro bastante populoso e onde, infelizmente, também houve vários flagrantes dessa situação de gente sem máscara, né? E gente que a gente sabe até que aparentemente é esclarecida, mas ainda desrespeitando não só a lei, né? Apesar dessa regulamentação apenas para uso no comércio, não há uma multa específica, mas desrespeitando o próximo, né? Até que seja finalmente concluída essa vacina contra o coronavírus, essa é a melhor arma que a gente tem. Então, nesse momento, a GCM age principalmente nesse trabalho de conscientização e também fazendo um controle, mesmo que brando, nos principais acessos do município. A previsão é que será de novo regulamentado aquela situação de barreira sanitária, mas ainda não há confirmação. Outro trabalho realizado pela Guarda Civil na madrugada desta quarta-feira foi a pintura de áreas para food trucks. Os veículos utilizados aí no comércio de alimentos na cidade agora deverão ficar nos pontos pintados pela Guarda Civil Municipal em vários locais da cidade, né? Vagas exclusivas para food truck que só poderão ficar nesses locais de 7 da noite até as 4 da madrugada, né? A guarda vem pintando, deve fazer isso em toda a cidade e o pessoal do food truck deve respeitar. Só pode estacionar às 7 da noite e deve sair às 4 da manhã. Até porque, se pudesse ficar parado lá o dia todo, não seria food truck, seria loja, né? Então, é muito diferente e qualquer lojista iria preferir trocar, né? Trocar a loja, que tem um aluguel às vezes altíssimo, por um veículo para ficar comercializando seu produto. Então é preciso respeitar esses horários aí e os motoristas, de modo geral, também não parar nas vagas determinadas para os food trucks. Mais uma ação foi a remoção de veículos velhos, sucatas, em locais que atrapalhavam a passagem de pedestres e de outros veículos. De tempos em tempos, a Guarda Civil faz essa remoção desses carros, dessas sucatas e leva para o depósito público municipal. Mas, infelizmente, a situação acaba se repetindo, né? A pessoa compra uma sucata, joga na calçada, às vezes com a expectativa de reformar, né, de recuperar o carro, mas a gente percebe que na grande maioria eles não têm condições de voltar a circular. Então, o veículo acaba sendo vendido em peças, mas quem paga é o pedestre e também os motoristas que às vezes têm dificuldade para passar em alguns trechos por conta desses carros abandonados. A Guarda Civil Municipal tem 2 telefones para denúncias de veículos estacionados em situação irregular
e essas sucatas atrapalhando o trânsito. Eles são o 3642-8299 e também o número de WhatsApp, que é o 97614-3304. Estão aí na tela esses números de denúncias da Guarda Civil Municipal. Se tiver algum carro lá na sua rua atrapalhando a passagem, entre em contato que o reboque da GCM vai lá e vai levar essa sucata ou esse carro em situação irregular para o depósito de Três Córregos. Bom, Marcos, só voltando um pouquinho no começo, falando da pandemia de coronavírus, a gente recebeu a informação da Prefeitura que nesta sexta-feira será publicado um novo decreto municipal atualizando as medidas restritivas, as situações envolvendo a pandemia de crise e, apesar de não existir mais aquela exigência da Justiça, caiu lá a decisão da primeira vara civil, a informação é que algumas das orientações lá da comarca de Teresópolis serão aplicadas a partir do fim de semana. Havendo qualquer novidade, a gente traz aqui na Diário TV. Muito obrigado, Marcelo. Realmente a gente vive essa expectativa, de saber quais são os próximos passos das restrições aqui do Covid, da pandemia em Teresópolis, saber o que vai ser permitido, o que não, para poder a vida seguir. E quem está esperando muito a vida seguir são os estudantes de Teresópolis. Existe um impasse muito grande para saber como que vai ser essa volta às aulas e quando vai ser, Então, por conta disso, o Sindicato dos Professores, Sindicato Estadual dos Professores, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação para saber quais são os trâmites, se existe previsão e o que vai ser feito, Mas não só perguntando, mas também exigindo uma série de medidas para que tanto alunos quanto professores e funcionários, servidores públicos dessas escolas estejam sempre protegidos. Então tem que haver muita proteção. De acordo com o sindicato, nenhuma escola está preparada atualmente, não há possibilidade de retorno num futuro bem próximo, Precisa de mais tempo para se adaptar. São 25 unidades escolares e são 22 mil alunos. Então, o trabalho tem que ser muito bem feito para haver esse retorno. Então, o sindicato está pedindo uma série de medidas para que a Secretaria de Educação garanta a segurança e a prevenção para estudantes e alunos para haver esse retorno. Outros detalhes sobre essa situação, sobre essa conversa entre o sindicato e a Secretaria Municipal de Educação, você confere na nossa edição do Jornal O Diário de Teresópolis desta sexta-feira, que você vai poder acompanhar na internet. Você acessa o netdiario.com.br e lá você consegue acessar a edição digital do Jornal Diário de Teresópolis. Você folheia lá normalmente através da sua tela, do seu computador, do seu celular, enfim, do seu aparelho móvel também. Então, fique ligado aqui na nossa programação também aqui, que a gente traz sempre essas informações. Agora, falando ainda desses trâmites relativos à pandemia, agora nos bancos, a gente trouxe a notícia de que houve um fechamento de 2 bancos nesta quinta-feira. Bradesco e Itaú tiveram que ser fechados por conta da constatação de que funcionários tinham adquirido o Covid-19. E um dos protocolos necessários, além do fechamento, é também a desinfecção e o trabalho de limpeza forte, firme, como você está vendo aí essas imagens que a gente recebeu, da limpeza que é feita em toda a agência. Esse é o protocolo a ser seguido. Constatou que o funcionário foi contaminado, fecha a agência, afasta esses funcionários para que eles sejam, se não forem tratados em hospital, caso seja necessário, eles têm que ficar isolados, têm que ficar em casa, não podem trabalhar, serão substituídos, claro, e é feito esse trabalho de desinfecção em todos os espaços, todos os ambientes da agência bancária em que foi constatado esse problema. E a gente tem aí o registro para você desse trabalho que foi feito nas agências e, de acordo com o que foi informado para a gente, a previsão é de que nesta sexta-feira as agências já voltem a funcionar. Tá? Então, o trabalho importante para a gente ver que a questão do vírus é preocupante, sim, está aí na cidade, então você deve tomar todas as precauções, toda a prevenção possível. Evite aglomerações, use máscara, álcool em gel, enfim, se puder não sair de casa, não saia. Agora uma notícia que dá esperança, A gente traz
uma fala do Ministério da Saúde que se pronunciou dizendo que a doença, o coronavírus, o Covid-19, melhor dizendo, está se estabilizando, de acordo com os números que são aferidos durante os últimos dias. E a gente traz essa informação através da matéria que foi produzida pela TV Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país pode ter atingido o platô na curva de óbitos por semana epidemiológica. Quando a gente olha o número de óbitos, né, que eu costumo dizer que é a face mais triste, mais comovente dessa doença, é o óbito, pelo óbvio, né? Nós verificamos que, embora seja elevado, porque, né, o ideal era que não houvesse óbito nenhum, a gente verifica que, com o passar das últimas semanas, existe uma certa estabilização, né, digamos assim, com o número total de óbitos por semana epidemiológica. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar no planeta em número de pacientes recuperados da Covid-19. São 826.866 pacientes curados. E levando em conta o número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 11ª posição entre todos os países do mundo. A região norte foi a que registrou a maior diminuição no número de óbitos por semana epidemiológica. O nordeste foi a que apresentou maior estabilidade no número de novos casos e de mortes. Centro-Oeste e Sul e 2 estados do Sudeste estão registrando o crescimento mais acelerado do número de casos confirmados. É importante chamar bastante atenção para os estados da região sul e centro-oeste, além dos estados de Espírito Santo e Minas, na região sudeste, que estão passando por um aumento, e eu tenho certeza que todos os gestores estão acompanhando, e a população cada vez mais utilizando as medidas tanto de etiqueta respiratória, e também mantendo as práticas gerais de limpeza, de higiene e principalmente utilizando a máscara, que comprovadamente tem sido se mostrado bastante útil principalmente para prevenir a novas transmissões. Tá aí uma notícia que dá alento, né? Pelo menos, se não é a melhor das notícias, já é um começo que se esteja vendo uma estabilização dos números. Ainda não é a queda, o que a gente quer que acabe, pelo menos comece essa queda, mas de acordo com o Ministério da Saúde está se estabilizando, mas não é momento também de esmorecer, de deixar tudo afrouxado, né? Pelo contrário, a gente sabe que países que já consideraram até o fim da pandemia, consideraram o fim de casos, sem registro de casos, acabaram voltando. A própria China, que tinha 0 casos, acabou agora de fechar uma área de 500 mil habitantes. França, Espanha, enfim, a doença do Covid-19 acaba voltando caso as pessoas não tomem cuidado. Então vamos fazer a nossa parte, o poder público também faz a dele e a iniciativa privada também, esse tripé aí agindo para que a sociedade fique mais segura e essa doença possa ser controlada até que haja também uma vacina, né, o que nós esperamos. Outras informações você tem no nosso site netdiario.com.br, pode acessar lá e ficar bem informado. Também acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde tem os vídeos completos aí para tudo que você quiser acompanhar das nossas reportagens. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Até já!